Boa noite. Você está aqui no círculo de lives do Colégio Americana. Um novo mundo, um novo colégio. Participe dos encontros em lives do Colégio Americana e conheça o seu jeito de ensinar. Em 2020, nos reinventamos enquanto família, enquanto escola, enquanto profissional e cidadão. Colocamos em ação a capacidade mais genuína do ser humano, a de se adaptar a novos cenários de forma ética, sensível, humana e prática. Isso não estava no script, tá, pessoal? Esse telefone é meu. Mas vou retomar, porque também, né, já acabou. Portanto, essas lives, esses encontros em lives, têm por objetivo recuperar as experiências vividas e compartilhar como nós estamos construindo um novo colégio para um novo mundo. Essa foi uma das maneiras que nós encontramos de tornar visível princípios e valores do Colégio Americano. Escolhemos os meses de setembro, outubro e novembro, porque é época da primavera, para poder realizar esses encontros online, especialmente como metáfora de um florescimento. Afinal, nós aprendemos muito com todos esses dias que nós passamos reclusos e no embate para poder dar o melhor de nós mesmos. Esperamos você para juntos semear ideias para o futuro. Consulte a programação do evento e faça sua inscrição no site do colégio. E não se esqueça, tem certificado. Portanto, sejam bem-vindos à live de hoje. Eu sou Maria Belintani, eu trabalho com a implantação do Programa de Educação para o Consumo Consciente do Colégio Americana, juntamente com Valéria Cantelli. E hoje eu vou estar com vocês para que vocês possam conhecer um pouco mais dessa escola tão inovadora. Como eu disse anteriormente, essa efetivamente é uma iniciativa inovadora do colégio, compartilhar todo o aprendizado com você, que é tão especial. Faça novamente as suas inscrições e as informações você vai conseguir encontrar quando você acessa na bio do colégio. Então, se você clicar lá, você consegue fazer a inscrição. Se você não sabe o que é a bio ela é um linkzinho que está logo abaixo no nome do Colégio Americana no Instagram. Não é difícil, você vai encontrar com facilidade. Essa noite, nós temos o prazer de ter aqui 3 professoras do colégio para conversar sobre mapa mental, a importância do envolvimento das famílias, o trabalho em grupo, a socialização das descobertas e a relação da educação para o consumo consciente com outras disciplinas. Essas professoras são a Aline Bastos, do terceiro B, a Daniele Cruz, do segundo ano, e a Gabriela, do quarto ano. Gabriela Rodrigues. Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos procurar ter um bate-papo e se você tiver alguma dúvida, algum comentário a ser feito, pode utilizar o chat para isso. Nós estaremos respondendo assim que possível e de preferência hoje, tá bom? No dia 1/10, só retomando um pouquinho para contextualizar, eu e a Valéria Cantelli fizemos uma live a respeito de educação para o consumo e a importância para as famílias, diante do contexto que nós vivemos hoje.
Bom, hoje a gente retoma algumas coisas nesse sentido e a gente vai falar sobre é, três eixos que o programa tem, mas que as professoras vão dar um toque especial. Sabe por quê? Porque elas têm a vivência do dia a dia, elas têm um encantamento que todas as situações de aprendizagem ocorrem. Elas podem falar do estudo do meio, elas podem também falar a respeito das memórias, além daqueles outros itens que eu já comentei hoje. A nossa primeira professora vai ser a Aline. E ela vai contar um pouquinho para a gente a respeito de coisas muito interessantes que aconteceram na sala de aula dela. Boa noite, Aline. Boa noite, Maria. Obrigada. Então, como a Maria falou, eu sou professora do terceiro ano e nós desenvolvemos, sim, educação para o consumo. E um dos eixos do Educação para o Consumo é a qualidade de vida. E quem não almeja uma qualidade de vida, né? Uma vida de qualidade para si e para o seu filho também, não é mesmo? Bom, um dos temas disparadores do terceiro ano é o meu bem precioso. Bom, falando um pouquinho sobre bem, sobre um bem precioso, gostaria de perguntar para vocês, o que é um bem precioso? Boa pergunta. Seria um carro? Bom, muitas vezes as pessoas podem pensar em algo material, em algo de valor, pode ser de um valor financeiro ou de um valor emocional, de uma lembrança, de uma memória. E bom, as crianças do terceiro ano B trouxeram as suas vivências, não é mesmo? Então, há bens que trazemos em nossa história, né? Há bens que são materiais e que não são materiais. E, por exemplo, bens que não são materiais, a família, né? Os momentos que a gente tem juntos, que é uma valorização das nossas vivências, das nossas experiências, da nossa individualidade. E também há bens materiais, que entra também o que é necessário e o que não é necessário, né? Então, também conversamos bastante sobre pensar antes de comprar algo. Poxa, será que eu já tenho um material? Eu preciso disso? Então, as crianças desenvolvem o raciocínio e o sentimento de pertencimento, né? Bom, eu já tenho isso, será que eu preciso comprar algo a mais? Poxa, além disso, algo que é material, um bem material, ele demorou um tempo para ser feito, né? Ele não saiu do nada, né? Demorou um tempo, custou mão de obra, materiais. Bom, além disso, as crianças refletem sobre a qualidade e a quantidade eu preciso ter um material de qualidade, ok. Eu tenho um material de qualidade, então será que eu preciso ter vários, ou até se o material é de marca? Tá, um material que ele é de marca, será que ele é tão diferente assim que eu preciso tê-lo? Será que o material que não é de marca, ele tem a mesma qualidade? Então, as crianças vão refletindo sobre reutilizar os seus materiais, seja materiais escolares, né, que nós desenvolvemos isso com as crianças. Então, os materiais do ano passado, será que eu consigo reaproveitar este material? Será que eu preciso sempre comprar do novo e sempre do que é de marca? Tudo bem, não é ruim eu querer comprar algo novo,
não é mesmo? E as crianças vão refletindo sobre o que eu preciso, o que eu não preciso, o que é necessário, o que não é, também trazendo a questão da reutilização, da reciclagem. E nós temos um exemplo de uma aluna, né? Na verdade, todos os alunos tiveram seu protagonismo nesse quesito, né? Todos os alunos trouxeram algo que eles reutilizaram, que eles reciclaram, mas houve algumas questões, houve uma aluna que, bom, durante essa pandemia, por que não? Bom, eu tenho uma geladeira aqui na minha casa que eu não estou usando. Bom, eu moro na frente de uma praça e na frente da praça há crianças. Bom, estou no meio da pandemia, às vezes as crianças não têm um material, um livro, né, material de leitura. Bom, por que não fazer uma geladeiroteca? Né? Então, uma aluna desenvolveu esse projeto com a família, de pegar uma geladeira antiga, enfeitá-la e vou fazer uma biblioteca e vou deixar aqui na praça, né? E aí está desenvolvendo todo um projeto, as crianças vão lá, retiram livros, há crianças sim que têm outros meios, que têm o livro em casa, que têm condições de comprar, mas há crianças que não têm. Então, este é o eixo, sabe? As crianças pensar em si, né, no que eu almejo, mas também pensar no outro, pensar no próximo e neste bem precioso que muitas vezes pode ser compartilhado. Aline, olha, a sua fala está tão interessante quando você vai contando e a gente percebe que você está assim vibrando com esse trabalho com as crianças. E olha, o fato de uma aluna e outros tantos, né, alunos seus que devem ter tido, né, outras ideias, de ter assim, olha, puxa vida, não estou usando, pode ser utilizado por outra pessoa. Aquela história do reciclar, né, Aline, efetivamente é colocada na prática. E é muito mais do que reciclar, é utilizar e colocar em benefício de outra pessoa. E isso a gente chama de protagonismo. Eu amei essa história. Muito legal. Exatamente. Então a gente vê que assim são trabalhos desenvolvidos em aula, né, em sala, mas não basta aí, né? A criança não basta do que tem aqui na escola. A criança vai além, né? Entre outras crianças e outros exemplos, poderia passar aqui a noite inteira falando exemplos das crianças que elas trazem neste protagonismo, porque isso vai muito além da sala de aula e é muito gostoso ver como é significativo para elas. Aline, e outra coisa que você está chamando a atenção é o seguinte: quando você está falando, olha, o que é um bem precioso, a diferença de desejo, de necessidade. Na verdade, quando a gente conversa com os pais, com as famílias, a gente percebe que o que eles mais desejam que os filhos façam é que eles tenham valores. E quando eu consigo perceber que os valores, eles não são os bens materiais, mas sim as pessoas que eu tenho próximo, as minhas memórias, cada família ela é contemplada porque isso é um valor universal, né? As pessoas são valorosas nesse sentido. E ainda mais quando de quebra vem. Vamos cuidar também dos nossos materiais que por trás tem o trabalho de uma pessoa, né? Não é simplesmente porque custou caro. Nossa Sim, Senhora, muito bom, muito bom. exatamente, Maria. E o interessante é que linka bastante com outras matérias, né? Então, essa interdisciplinariedade que existe entre os conteúdos.
também depois outras professoras vão dar mais exemplos, mas eu tenho no terceiro ano, por exemplo, a matéria de história. Então, nosso estudo do meio é sobre a cidade de Americana. E querendo ou não, a cidade de Americana é cheio de patrimônios e patrimônios históricos que trazem também muitas lembranças, memórias para os pais, para as famílias, e isso linka bastante, porque são bens que não são, alguns são materiais, né, mas que eles têm um significado, né, que possuem memórias, que possuem lembranças, e é gostoso quando os pais, os familiares começam a contar para os filhos a história. Poxa, filho, por exemplo, o Rio Piracicaba, né, que nós temos aqui. Antigamente o rio era limpo e nós nadávamos na represa. Então vem essa questão também da valorização do local onde eu vivo, né? Querendo ou não, a água também é um bem precioso, né? A cidade americana também é um bem precioso, né? A cidade onde a gente vive, quem não quer viver, né, em um ambiente, quem quer viver em um ambiente de qualidade, né? Todos nós queremos viver em um ambiente de qualidade, um ambiente que seja bom para nós e para os nossos filhos, não é mesmo? Desculpa, eu fechei o microfone. É isso mesmo, Aline. E esse resgate da história mostra, vai construindo aquilo que você tinha iniciado, né? Um vínculo de identidade, de pertencimento. E quando eu tenho esse vínculo de identidade e de pertencimento, eu acabo por manter aquele lugar em ordem, né? Eu faço parte dele. Eu não estou ali só, como diria, de passagem. Eu preciso cuidar daquilo que me é caro, com certeza. E você tem mais alguma coisa para nos falar? Olha, Maria, são tantos exemplos, A questão, mas não, pode falar, desculpa. sim, sim. Teve agora bem recente que as crianças elas estavam refletindo também sobre a questão dos bens, aconteceu até que queimou as fábricas, né? Teve um incêndio das fábricas, e a gente começou a dialogar um pouquinho sobre o patrimônio histórico, a importância, né? E até que chegou o momento que nós conversamos sobre os bens e a transformação dos bens, a questão da matéria-prima, né? Então, da onde vem o bem? Porque a gente também estuda a questão do algodão, né? Das fábricas do algodão, então a gente chegou na questão da matéria-prima. E algumas crianças perguntaram, poxa, então se acontece a queima, né? Se acontece a destruição, se fica escasso. É claro que elas não usaram essa palavra, mas era o que elas queriam dizer, né? Se ficasse escasso o material, então quer dizer que ele vai ficar mais caro, né? Então, se tem menos material, então ele fica mais caro, né? Foi a fala de um aluno. Então, você vê eles fazendo essa reflexão sobre, de certa forma, econômica, de algo que a gente trabalhou em aula, né? Que era um eixo, né, do bem precioso. Então, você vê que ele abre diversas conexões entre outras matérias e entre outras vivências das crianças, dos pais, porque principalmente agora que as crianças estão em casa, né, os pais dão bastante contribuição dentro do nosso estudo e isso tem sido bastante positivo. Essa relação que eles fizeram, né, de que se tem pouco, né, escasso, se tem pouco, fica mais caro, fica mais difícil, para crianças de 8 anos, né, é assim, conseguir relacionar um conteúdo que eles estão aprendendo com a realidade, né? Fazendo uma leitura
do incêndio que houve aí em Carioba, por exemplo, e que infelizmente danificou não só a questão do patrimônio histórico, mas ultrapassou a questão dos tecidos, se tivessem, né? Como você explicou, não vou repetir porque está bem explicadinho. É muito interessante, Aline. Tem mais alguma novidade, vivência que você gostaria de estar passando para a gente? Olha, Maria, se eu for lembrando de mais alguma coisa, eu vou falando aqui para vocês, viu? Tá bom, pode chamar a hora que você quiser, porque na verdade isso é assim, uma Sim. conversa espontânea com as professoras para você poder conhecer um pouco melhor do que é esse conteúdo de educação para o consumo consciente, tá? Que ele aborda tantos aspectos da vida cotidiana das crianças, mas sobre isso eu acho que tem mais gente que vai falar. Aline, obrigada por enquanto, viu? Adorei o seu Obrigada, relato, Maria. muito orgulhosa dessas experiências que a professora faz todo um diferencial. Sozinhas, as atividades elas ganham mais vida quando o professor acredita. Obrigada. Agora a gente vai conversar um pouquinho com a professora Daniele. A professora Daniele é do segundo ano. E o segundo ano, assim como a Aline explicou que o terceiro ele trabalha com essa temática do bem precioso, o segundo ano trabalha com a temática da alimentação. O que será que a professora Dani Cruz tem para nos dizer sobre as descobertas e as vivências das crianças do segundo ano? Boa noite, Dani. Tudo bem? Boa noite, Maria, tudo bem? Boa noite a todos. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui para falar de educação para o consumo, né? Esse que é um dos grandes diferenciais do nosso colégio. Eu tive a oportunidade de trabalhar com essa proposta pedagógica na educação infantil, depois atuei no primeiro ano e agora estou no segundo ano do Fundamental 1, né? Vivendo aí o sabor da infância, descobrindo e redescobrindo com eles, né, diariamente, o sabor da infância, né? E eu costumo falar muito, né, Maria, para você e para todos, o quanto as nossas crianças são diferenciadas, né? E eu acredito que é por toda essa proposta pedagógica que a gente tem, que desenvolve aí inúmeras operações de pensamento, né? Diante desse cotidiano que a gente apresenta as propostas de educação para o consumo, as crianças são convidadas aí a pensar, a analisar, a se perguntar, a entrevistar, a observar, a argumentar, investigar, e com isso eles constroem aí a sua inteligência, né? Vão aí tendo aprendizagens significativas e que ficam, né, para a vida toda. Nós, entre professoras, conversamos muito, pois a gente vê que quando a gente está falando de algo com eles, referente às propostas de educação para consumo, eles remetem a estudos anteriores. Eu que tive a oportunidade de estar com a mesma turma este ano, né, estou com as mesmas crianças do primeiro ano, estou agora no segundo, né, então eles se lembram de muitas coisas, assim, e coisas muito interessantes, coisas que às vezes a gente fica assim, nossa, mas será que esses assuntos serão debatidos com crianças? Sim, crianças são muito potentes e cabe a nós colocarmos aí assuntos inteligentes para a gente poder ver essas potências, né, Maria? Falar de planejar sonhos no primeiro ano. Então, é algo assim que proporciona às crianças um aprofundamento do pensamento, né? Uma reflexão diante de tudo que a gente vive, tudo que tem à nossa volta, né? Como a Aline falou aí, meu bem mais precioso, né? A gente tem tantos temas aí relevantes que a gente trabalha na infância e temas também que são, assim, pequenos, coisas pequenas do cotidiano, mas que têm aí significados enormes, né? Para nós, por exemplo, os verdadeiros valores das datas. A gente trabalha todo ano isso com muita ênfase e eu vejo que, assim, a Páscoa tem um significado diferente para eles. Eles vão tendo valores onde eles percebem que sim, no Dia das Mães, eu posso fazer um simples café da manhã, que não é simples, é algo extraordinário, porque foi feito com as mãos deles. Então, eu posso preparar um café da manhã,
posso fazer um bilhete, posso fazer um desenho. Então, é transformar esse simples em algo extraordinário, né? É a valorização das pequenas coisas e pequenas importantes coisas, né, Maria? Porque a gente olha para as datas, a gente olha para a infância. No primeiro ano, o projeto Brincar é Preciso. Então, a gente faz aí uma retrospectiva, né? Uma retrospectiva dos brinquedos, uma análise dos brinquedos, do brincar. A gente procura ver com os pais dos alunos, vamos lá, vamos entrevistar os pais. Como eles brincavam? Os brinquedos deles eram parecidos com os nossos? Então, eles percebem aí nos brinquedos brinquedos da cultura, né? O resgate cultural, brinquedos simples que podem proporcionar aí muita diversão. Então, a gente tem a brincadeira no primeiro ano de criar uma sacola, onde cada criança coloca algo que muitas vezes foi motivo de brincadeiras aí dos pais, dos avós. Então, a gente tem esse resgate, né? Então, a gente monta a sacola com elástico, com peão, com amarelinha, com brinquedos aí que muitas crianças hoje em dia não brincam mais. Mas resgatar é preciso e mostrar a valorização desse brincar junto, desse estar junto, desse compartilhar. A gente tem o dia do brinquedo. E por que não se aprofundar nisso também? Se aprofundar no material do que o brinquedo é feito. Será que eu preciso de um brinquedo novo? Será que eu posso criar um novo? Como a Aline mesmo disse, né? Então, eu vejo que os nossos alunos, eles passam ano a ano seguindo diferenciados por conta dessa inteligência que eles vão desenvolvendo diante dessas operações de pensamentos que eles executam, né? Estamos trabalhando o sabor da infância, né, Maria? E tem sido uma alegria experimentar com eles aí tantos sabores e descobertas. Dani, sabe o que eu queria retomar? Quando você falou a respeito do primeiro ano, né? Como as crianças do primeiro ano podem entrar em contato com temas tão difíceis, né, como o planejamento, porque o que uma criança de 6 aninhos, quase 7, vai entender de planejamento? Então, quando você dá esse retorno, né, e fala, olha, mas eles conseguem pensar, eles pensam, evidentemente, em função de um tempo futuro um pouquinho mais curto por causa da idade, mas fazer essas projeções para o futuro é muito importante, porque a criança, projetar o futuro implica em ter esperança, né? Estabelecer estratégia. E não tem problema se esse futuro depois, essas metas forem modificadas. E as crianças do primeiro ano, eu também fiquei sabendo de uma coisa que me deixou muito, muito contente. Conseguiram fazer um mapa mental sobre os seus sonhos. O que era sonho? Né? Eu acho que nós, enquanto adultos, isso que você falou, nós não podemos menosprezar o potencial delas. Elas conseguem, né, compreender, mas assim, esse olhar especial que o professor tem de desenvolver essa potencialidade da criança, com as características que ela tem, gente, olha, criança não é para ser tratada como um adulto, não se espera dela que ela tenha um comportamento de adulto, mas eu posso conversar com ela sobre qualquer coisa, porque a hora que ela fala, eu aprendo com ela, e é isso que as professoras estão nos mostrando, né? Essa escuta ativa, esse olhar cuidadoso, de entender o quanto uma criança cresceu quando ela faz alguns comentários ou fazem questionamentos, as crianças, a classe, faz questionamento a respeito de algo. E isso porque a professora Dani está falando, por enquanto, só do primeiro ano, que o tema é brincadeiras de criança. Numa sociedade tão acelerada que a gente vive, resgatar brinquedos que fazem parte da nossa cultura, isso é muito importante para o desenvolvimento físico, intelectual, emocional, social de uma criança.
né? E acaba envolvendo a família, porque você acaba lembrando das coisas que você fazia muito tempo atrás ou algum tempo atrás. Né? E aí a Dani foi colocando assim de uma maneira muito sucinta, muito objetiva. Parabéns pela capacidade, né, de estar articulando. Destacou a questão do Dia das Mães, né, do Dia dos Pais, tal, que a gente bate tanto, que a gente tem que valorizar. Veja, é um trabalho em sequência, porque o terceiro está falando do bem precioso. E o trabalho com datas comemorativas sem ter que gastar dinheiro no sentido do presente. Então, eu dou o presente, acabou? Não! Eu quero fazer algo especial, como ela falou, não é? É um simples café, uma massagem. Eu me lembro que teve um ano que uma mãe chorou, uma não, várias, chorou porque recebeu de presente de Dia das Mães uma massagem nos pés com água morna em casa. Ah, gente, tem dó, né? Olha que delícia. Desculpa, É Dani. muito sensível da parte deles, né, Maria? E é isso mesmo, a gente tem que acreditar, né? Acreditar neles e colocar, sim, assuntos aí que são importantes, né, e atuais. Falar de dinheiro com crianças de primeiro, de segundo ano. Eu lembro também que no primeiro ano a gente assiste alguns vídeos sobre a Casa da Moeda, como é feito o dinheiro. E eu cheguei a ser questionada, nossa, mas esse assunto para crianças do primeiro ano? Sim, mãe, esse assunto para crianças do primeiro ano, esse e muitos outros assuntos, esse todos os assuntos, né, Maria? Porque a gente tem que também ver quais são os assuntos que estão surgindo entre eles, né? E quando a gente colocou essa questão da fabricação do dinheiro, a gente vê o semblante de curiosidade, aquele olhar de querer saber, a gente vê as perguntas que vão surgindo após assistir, e esse momento da educação para o consumo e das demais disciplinas que a gente vai abordando, é importante essa questão que eu falei, né? Oportunizar essas operações de pensamento. Então, quando eles começam a conversar na sala de aula, a gente começa até fazer uma provocação. Nossa, veja o que seu amigo está dizendo. O que você tem a dizer sobre isso? Você concorda que um sonho seja isso? Nossa, você acha que planejando desta maneira você vai conseguir? Ou você acha que o seu sonho precisa ser planejado de outra forma? Então, é voltar as perguntas para eles, né, Maria? Às vezes eles nos perguntam, mas eles já têm, eles trazem algo ali. E será que a gente não pode falar novamente? Nossa, mas o que você pensa sobre a produção do dinheiro? Como será que é? O que você pensa sobre um sonho? Sobre planejar um sonho? Como podemos fazer isso? O que é um sonho? Então, a gente, nas falas deles, a gente começa a ver, né, toda essa riqueza, toda essa aprendizagem que eles têm aí, essa aprendizagem nata da infância, né? E agora, no segundo ano, a gente tem aí desbravado muitas questões da publicidade, né? Eu sou formada em pedagogia e também tenho formação em publicidade e propaganda. E quando eu me encontrei com esse material, poder falar de publicidade com as crianças é algo assim muito incrível, porque a gente vê os comerciais de brinquedos que eles assistem e será que a gente já pensou a respeito disso? Mas a Maria e a Valéria pensaram, né? Porque elas fizeram uma proposta para a gente debater isso com as crianças. Então a gente assiste comerciais de brinquedos para poder pensar de verdade. A gente não assiste só com os olhos do encantamento, a gente assiste com olhos de consumidor, de pequenos consumidores. Então eles vão já assim, ó, perspicazes, né? Olha lá, esse brinquedo, ele não voa desta maneira que está falando. Ai, olha, eles fazem isso aí que é para a gente querer comprar. E quando a gente compra, o brinquedo não é dessa maneira. Então, eles começam a perceber e isso vai se fortalecendo com o passar dos anos. E a cada ano eu vejo e falo isso com muita propriedade, que as nossas crianças são, sim, diferenciadas, né? Diante de tanto estudo e reflexão sobre essas pequenas coisas, né, Maria? Exatamente, Dani. Olha, aqui a gente tem um comentário de uma mãe, da Luciana Jamelli. Ela fala a respeito da Laís. Ela falou: a Laís está totalmente envolvida neste Dia das Crianças com o consumo, com a importância da doação, mudou bastante seu comportamento nesses 2 anos em relação ao tema.
grata, né? Justamente por conta de todos esses questionamentos que fazem com que as crianças pensem, né? E aí tem mais uma mãe que fala: a educação para o consumo vivenciada por meio de experiências significativas. A Adriane está aqui fazendo um comentário bem pertinente. Eles fazem comentários e se posicionam com propriedade, que nos surpreende quando participam dessas reflexões referentes à publicidade. Olha só que legal. Muito bacana. E aqui tem a Valéria, que está aqui com a gente, né? São propostas que vão muito além da educação financeira. São um convite para conversar sobre como queremos nos colocar no mundo, né? Que valor, Exatamente. não é? Que Porque valor que eu quero. educação para o consumo consciente. E a gente não consome só produtos, a gente consome o mundo, então a gente tem que pensar nesse consumo consciente de tudo, refletir sobre tudo. E eles estão propensos a isso. As crianças são muito indagadoras, então cabe a nós ouvi-las e ajudar elas a se indagarem, né? Porque é preciso se indagar, ainda mais diante dessa questão, um consumo consciente. É um assunto muito atual, né? E a gente precisa que eles estejam à frente disso, porque eles são aí os cidadãos do futuro, né, Maria? Com certeza, Dani. São eles. Aliás, né, Dani, eu acho que esse tipo de trabalho acaba levando muita informação, muito conhecimento para a família. Por quê? Porque o mundo mudou, né? Aquilo que você falou, o mundo mudou. E eu não tive, provavelmente você não tenha tido, na escola, qualquer orientação para essa visão crítica, para a publicidade. Ninguém está falando assim, você não pode comprar. Mas a gente está trabalhando. Você não pode se deixar enganar pela publicidade. Você tem que priorizar a utilização do dinheiro. E essas necessidades, elas são urgentes agora. Por quê? Nós estamos diante de desafios do século XXI que são completamente diferentes da nossa época. E nós não podemos deixar as crianças, né, sem qualquer tipo de orientação, inclusive é previsto na BNCC várias dessas habilidades em relação à leitura do mundo e saber se comportar diante dos desafios cotidianos, que é o que nós, né, nos preocupamos bastante. E com vocês trabalhando, a gente fica mais satisfeito ainda, porque sabe que está sendo muito, muito, muito bem desenvolvido todos esses conteúdos, todos esses desafios, né? E aí, você teria mais alguma coisa para estar falando da sua turminha? Maria, é como a Aline falou mesmo, né? Se a gente ficar aqui comentando, a gente tem aí inúmeras vivências, inúmeras aprendizagens que eles demonstram aí, né? A gente ficaria horas falando, né? Até porque a gente tem, assim, muito encantamento de ver tudo isso que acontece diariamente. Então, a gente fala com muito envolvimento, muita vontade, muita verdade, né? Porque realmente cabe a nós fazer algo por eles, né? Então, com propostas assim, é uma educação que a gente precisa, né? Acreditar nessa educação de qualidade, nessa educação consciente e levar para frente. Fazer com que as crianças pensem a respeito de tudo, analisem, observem, se indaguem, conversem, saibam discutir com o próximo, relevando pontos de vistas, né? Então, tudo isso a gente vai desenvolvendo aí com conteúdos muito sensíveis, né? E muito, muito adequados aí aos tempos atuais e à infância e à juventude toda, né? Muito obrigada, Dani. Excelentes as suas colocações. Eu agradeço imensamente essa contribuição. E assim, se você lembrar de alguma outra coisa, quer dizer, eu sei que vai lembrar, né? Mas se a gente tiver tempo, a gente volta para estar conversando mais um pouquinho. Eu sei que vocês têm um leque aí de vivências para poder compartilhar, fantástico. Eu agradeço muito, viu, Dani? Eu que agradeço.
por essa colaboração, essa participação, tá? E agora a gente vai conversar com a professora Gabriela Rodrigues, que é do 4º ano. Então, a Gabriela vem para colocar algumas experiências. Semana passada, eu acho que eu estive com as crianças do quarto, né? Gente, eu fiquei encantada. Essas crianças são, assim, fantásticas. Eles me fizeram cada pergunta. Eu falei assim, minha mãe do céu, não? Gabi, seja bem-vinda, né? E eu gostaria que você pudesse compartilhar com a gente as vivências do 4º ano B na área nos conteúdos de educação para o consumo que você tão bem trabalha com eles. Boa noite para todos, né? Muito obrigada pelo convite. E quando se fala de educação para o consumo, a primeira coisa o que é consumo? O que é ser consumista? Então, a gente volta lá atrás com as crianças e nós vamos trabalhando com eles. O que eles entendem por essa palavra primeiro? O que será que é educação para o consumo? Eu vou aprender a ser consumista? O que é isso? Então, no 4º ano, um dos temas, né, disparadores é desejo e necessidade. Então, o que é desejo? O que é necessário? O que será que é bom para mim agora? E o que não é? E como saber isso? E como você passar isso para uma criança de 9, 10 anos? E com esse tema, nós fomos percebendo o quê? Que as crianças foram resgatando, através dos outros anos, conteúdos que já foram trabalhados. Então, eu já estou no 4º ano, e essa turminha já foi minha lá no 2º ano. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles também em educação para o consumo. Então, como a Dani havia comentado, né, que eles resgatam, realmente existe esse resgate. Essa turma comentou dos conteúdos do ano passado, do 3º, e lá do 1º também eles falaram, nossa, é necessário brincar, mas eu desejo agora fazer algo. Mas e aí? Como que nós vamos separar isso? E começamos, vamos dar exemplos, né? Desejo. Quando você fala a palavra desejo, o que vem em você? O que você pensa? Desejo. Eu desejo agora um cheeseburger? É um desejo. Mas será que agora é o momento de eu comer um cheeseburger? Ué, como que eu vou passar isso? Eu desejo muito, muito um brinquedo. Mas será que eu preciso desse brinquedo agora? Então, essa retomada com eles, o desejo é algo que eu quero muito. Realmente, a palavra desejo é algo que me vai fazer muito bem. Mas será que vai me fazer muito bem por muito tempo ou só por aquele instante? E é necessário. Necessário. Olha lá, o que a palavra necessário quer dizer? Que eu necessito. Então, a criança, ela é convidada a parar para pensar. Então, olha, pensando nisso, gente, eu desejo muito, muito uma boneca. Mas será que eu necessito dela agora? Será que eu preciso dela? Eu tenho tantas em casa. Então, pensando nisso, né, nós estamos trabalhando com esses assuntos desde o início do ano. Mas agora, também, nos Dias das Crianças, foi um conteúdo que voltou, sabe? Bate toda semana, sempre em todas as aulas, a gente sempre retoma ele. O Dia das Crianças está chegando. Vejo comerciais, vejo aquelas na televisão, aqueles brinquedos, aquelas coisas, tudo é maravilhoso. Nossa, mas eu paro, olho o meu quarto e vejo quanto brinquedo eu tenho. E aí? Quer dizer o quê? Que eu não posso ter um brinquedo novo? Não, não é isso. Eu posso ter um brinquedo novo, sim. Mas será que naquele momento eu necessito de um brinquedo novo?
Mas quando eu for dar exemplo para as crianças, eu sempre também procuro dar um exemplo meu. Então, aí, no meu caso, eu falei para eles de roupa. Então, eu paro assim, será que eu necessito de uma roupa nova? Então, quando a gente vai comprar alguma coisa, quando a gente pede algo para a mamãe, para o papai, a gente tem que fazer algumas perguntas norteadoras. Para quando? Por quê? Vou usar? Aonde? Quanto tempo? E as crianças começam a pensar, nossa, é mesmo. Então, esse questionamento que nós fazemos, sabe? Eles vêm com uma pergunta e nós retomamos com outra. Então, eles param e pensam, ah, é mesmo. Então, eu tenho um exemplo de uma criança, tem vários, né? Mas tem uns exemplos que eles estavam falando agora do Dia das Crianças, que ele falou assim, Pro, eu queria muito, muito um carrinho. Mas esse carrinho custava X. E aí nós retomamos o valor da mesada, do consumismo, né? Ele falou assim, olha, eu estou ganhando dinheiro, agora que eu estou em casa, e minha mãe não tem esse dinheiro para comprar o carrinho. Aí minha mãe falou assim, olha, você pode comprar escolher um outro presente de um valor menor e futuramente eu compro esse carrinho para você. Aí ele falou assim, olha, e se eu ajudar? E se eu contribuir com o dinheiro que eu tenho? Vai ser um presente meu e seu. Eu vou me dar um presente. Pode ser, Pro? Eu falei assim, claro, né? E aí ele conversou com a mãe depois veio conversar comigo, explicou. Então, olha como isso está saindo dos muros, né? Agora, no caso, das telas da sala de aula. Não está ficando mais ali. Eles vão passando essas informações, essas reflexões da sala de aula para a família. Nesse momento de desejo e necessidade, a criança ela para e pensa assim, olha, será que eu necessito mesmo? Aí tem um outro exemplo, um aluno falou assim, Pro, toda vez que eu ia no mercado, eu queria sempre aqueles brinquedinhos que fica perto do caixa, sabe? Aí eu falei, quais, né? Aí ele falou assim, aqueles que eles já fazem baixo nas prateleiras, para as crianças conseguirem observarem. Olha lá. E eu sempre pedia. Minha mãe ia comprar uma coisa, não ia nem fazer compra, muitas coisas, ia comprar uma coisinha, eu queria. E quando ela não comprava, eu ficava muito irritada, eu não conseguia entender. E agora eu consigo entender, nossa, será que eu necessito desse carrinho neste momento ou eu desejo? Então, eles estão parando para pensar se eles necessitam, se eles desejam. Isso também não é só no momento de comprar algo, também reflete nas nossas ações. Será que eu necessito falar isso agora ou eu desejo? Será que eu tenho que parar para pensar, ver? E isso está fazendo com que as crianças reflitam mais. E no quarto ano, nós também temos um dos conteúdos, é o herói de verdade. Gabi, só espera um pouquinho, porque tem uma mãe aqui que ela ela fez um depoimento aqui no chat, a Adriana Piazza Ribeiro. Um abraço para você, viu, Adriana? Trabalhei com a Adriana aqui em Sumaré. Ela está falando assim, oi, isso, né, sobre educação para o consumo é muito importante. Vejo meu filho que estuda no colégio americano. Ele tem uma maturidade muito legal e uma preocupação grande com o gasto. E ele não é de esbanjar muito, não. Não, ele não é de esbanjar dinheiro, né? E a Estela, ela está colocando, a Estela Denadai, que as crianças pensam, questionam e atuam no mundo. É a Solange, né, colaborando com com um comentário, inclusive falando sobre esses jovens que têm uma outra consciência. A Késia, ela fala assim, tudo bem, Késia? Desenvolvendo esse olhar crítico e consciente frente ao consumo, a criança aprende a analisar
sobre o que realmente precisa, que é o exemplo que a Gabi está dando. E eu me lembro que o ano passado a Gabi me chamou a atenção eu não me lembro o nome da criança, mas eu lembro da situação, que o garoto queria muito um notebook novo. Não, ele queria um notebook, ele não tinha um notebook. E ele foi juntando dinheiro, etc e tal, pegou aniversário. Eu me lembro que foi uma situação mais ou menos com essa. Só que ele, eu acho que era isso, né? Ele estava sem. E a mãe preocupada com o quarto dele, porque ele estava precisando de uma cama, alguma coisa nesse sentido. Esse trabalho com desejo e necessidade, ele falou assim, não, eu conversei, minha mãe conversou comigo, e eu entendi, sim, eu não estou precisando do notebook agora, o que eu preciso é de uma cama, então eu vou pegar esse dinheiro, né, e eu vou comprar a cama, enfim, vai cuidar era um problema no quarto. Você lembra disso, Gabi? Tá dinheiro. Ele estava guardando dinheiro, guardou por vários meses, porque ele queria comprar um notebook, assim, para jogar algo, e ele já tinha um computador, mas não tão bom quanto ele queria. Então, a mãe dele falou, então vamos começar. Foi o trabalho que foi da mesada, que ainda foi do 3º ano, que ele entendeu que ele tinha que economizar, se ele quisesse alguma coisa. Olha como vai refletindo, algo que vai passando, né? E aí ele foi guardando. Porém, nessa época que ele conseguiu o dinheiro, a cama dele quebrou. Então, ele estava dormindo assim do chão, no colchão, mas ele já estava maior, a cama não estava tão mais confortável como antes. O mesmo valor que ele iria comprar numa cama, num jogo de quarto completo, era o valor do computador. Então, a mãe falou, olha, você vai ter que escolher. E depois desse trabalho de desejo e necessidade, ele conseguiu compreender. Ele falou assim, olha, o computador eu já tenho, eu consigo guardando, e depois quando eu realmente precisar de um computador novo, eu compro. Mas agora eu necessito de uma cama, de um quarto, porque ele falou assim, agora eu já tenho 10 anos, então o meu quarto tem que ser diferente, não é mais de bebezinho. Ele usou essa fala. Eu falei, e o que seria quarto de bebezinho? Tá cheio de bichinho, mas agora eu já tenho dinheiro, eu posso escolher com a minha mãe o que eu vou querer colocar no meu quarto. Então, olha o prazer que a criança teve no momento que ela foi lá, guardou o dinheiro, né? Foi lá, pegou, organizou o quarto dela da maneira que ela quis. Depois ela trouxe fotos de como ficou o quarto, assim, ela mostrando na sala como o quarto dela ficou. Parecia que era um troféu, literalmente era um troféu, né? Porque foi algo que ela conseguiu com o próprio esforço. E aí foi que ela conseguiu entender a diferença entre desejo e necessidade. Não quer dizer que o que a gente deseja seja ruim, imagina. Mas aí nós temos que pesar lá na balança o que eu necessito para o momento. Exatamente. E pensando nisso, nesse dinheiro de herói... Pode falar, Maria. Olha, é que a mãe está postando aqui, ela está confirmando a nossa história. Ela falou assim, João Pedro Donanzan, foi meu filho, João Pedro, ele optou pelo quarto ao invés do computador. Mãe, não é para ter um orgulho de um filho desse? Nós aqui, eu estou estourando, e o filho nem é meu. Você, então, deve estar muito mais feliz do que eu, porque o objetivo realmente é esse, né? As nossas atividades. E, assim, é o depoimento de uma mãe. Nós não estamos fantasiando ou aumentando a história. Todas essas vivências, efetivamente, elas acontecem. E o João Pedro está aqui. Amamos você, Gabi. Eu também amo. E aí, pensando nisso, ele foi o herói. Ele foi herói da própria vida. Ele foi o próprio protagonista da história dele. E é isso que o 4º ano traz também. Que eles podem ser os próprios heróis.
Porque a mídia traz muito, ou os personagens, que eu tenho que ser igual tal pessoa, que eu preciso ser igual tal artista, que eu preciso seguir tal pessoa, que eu tenho que fazer o que tal pessoa faz, porque ela é famosa. Mas e aí? Será que o herói não está dentro da gente? Será que nós não conhecemos heróis de verdade que estão em nossas voltas? Então, que nós trabalhamos muito, que essas pequenas ações, essas organizações de pensamento, elas desencadeiam grandes mudanças. Parece ser pequenininho, sabe? Mas depois muda. Então, uma criança que optou pelo quarto ao invés do computador, uma criança que optou, peraí, agora eu vou parar de comprar um pouquinho de carrinho porque eu já tenho vários carrinhos em casa, posso pegar esse dinheiro e economizar e comprar uma outra coisa quando eu necessitar, porque eu vou ter o dinheiro. Ele é herói, ele sim é o herói da própria história. E pensando nisso, as crianças vão parando para observar o que tem em nossa volta. Então, desde um gari, desde uma pessoa, de alguém que está passando, desde uma pessoa que trabalha no mercado, de uma flotura, tudo, de uma pessoa que trabalha na horta, uma professora, todos nós somos importantes. Por quê? Porque para a gente construir a nossa história, nós precisamos das histórias dos outros. E o mundo precisa, porque é um ciclo, um precisa do outro, porque se um parar, o outro não vai. Nós trabalhamos muito com a matéria-prima, né? Então, no terceiro ano, eles falam também do algodão. E aí, no quarto ano, a gente faz esse resgate. Quanto tempo dura para fazer uma camiseta? Quanto tempo dura para fazer tal brinquedo? Então, olha, aquele brinquedo que minha mãe comprou, que eu demorei também muito tempo para guardar aquele dinheiro para comprar, e aí eu brinco 2 vezes e jogo e deixo lá. Será que ele demora muito? Será que é rapidinho? Quantas mãos de obras precisaram para montar aquele brinquedo? Então, eles darem valor o que, olha, se não fosse aquela pessoa lá, fazer a plantação, água, né? Depois tirar, tem todos esses momentos. Se não fosse isso, e aí? De repente, o brinquedo não ia aparecer aqui. De repente, a minha camiseta não ia estar aqui. Então, ter esse cuidado, aí, olha lá, nossos bens preciosos, cuidar do que nós temos, ter cuidado, ter zelo e pensar no outro. Então, olha como todos os temas, tudo que nós estamos falando, ele gira em todos os conteúdos, em todas as matérias, e é interessante porque ele remete lá no primeiro ano, vai para o segundo, terceiro, quarto ano, e assim para as outras salas, quinto, sexto ano, até e vai. Por quê? Educação para o consumo não é um conteúdo que precisa ser dado só no terceiro, no quarto, quinto, sexto, enfim. Educação para o consumo é algo, eu falo que é um eixo, não é nem um conteúdo, é um eixo disparador para a vida. Todos nós precisamos aprender e nós temos que aprender, porque todos os dias nós temos que aprender algo novo. Eu falo que é como se fosse um riacho, né? Então, o riacho, aquela água que passa de manhã assim, de um jeito. Se você for passar de tarde, é outra. É igual nós. Nós acordamos de uma maneira. Hoje eu acordei a Gabriela. Estou indo dormir uma Gabriela totalmente diferente. E amanhã vou acordar uma outra Gabriela com novos conhecimentos. Então, educação para o consumo é isso. Educação para o consumo é fazer com que isso leve para a nossa vida, algo que nós conseguimos. Eu falo que a gente nem tem que dividir, nós temos que multiplicar nossos conhecimentos, porque às vezes uma pequena ação que nós fazemos, às vezes é pequena nos nossos olhos, mas se todo mundo fazer essa pequena ação, ela vira uma grande ação. E passando isso para as crianças vão passando isso para as famílias vão passando para os amigos, e assim por diante. Olha como vai se multiplicando. Então, algo que foi dividido, nosso conhecimento, que eu adquiri, que eu compreendi, passei para os meus alunos, para os meus amigos, e assim por diante, foi multiplicado. Então, é uma ação, né? Esse eixo disparador.
Nossa, que relato lindo, Gabi. Fiquei assim, sabe, super orgulhosa. Oi! Mas a questão é que você está conseguindo observar justamente essas peculiaridades que chega até em casa, né? E mobiliza a todos. Gabi, eu sei que você tem muita história para contar e nós ainda temos uns minutinhos e eu sei que você tem um exemplo do quinto ano, não é? Para dar para gente? Diante disso, quarto ano, ele tem esse projeto Herói de Verdade, nós trabalhamos com isso, e as crianças do quarto ano fazem rifas durante o ano para, com lucro, eles guardam, a professora do quarto ano entrega para a professora do próximo ano do quinto, e no quinto ano, eles têm a gente fala que é um estudo nem estudo, é um passeio, né? Um momento assim, é uma formatura que eles têm, que eles vão para um acampamento. Só que assim, acampamento, o que é esse acampamento? Esse dinheiro que eles conseguiram lá no quarto ano, a professora, junto com a sala, se organiza e faz a primeira compra da cantina. Então, aqui no colégio, eles têm a cantina durante na semana, uma vez na semana. Mas esse dinheiro eles vão guardando para o final do ano. Esse ano, não, infelizmente, né, por tudo que está acontecendo, eles não conseguiram fazer a cantina semanalmente, mas eles tiveram uma ideia. Eles pensaram em vender pizzas. Então, teve aqui um drive-thru do colégio, acho que faz 15 dias, e eles venderam pizzas. Então, eu vou compartilhar com vocês um áudio que a professora Ivana, tá, autorizou, que é de um aluno, porque pensando na mídias sociais, né, tem as partes ruins, mas também tem as partes boas. E como saber o que é parte ruim e parte boa, né, Maria? E ele pensou o seguinte: olha, não dá, eu não posso ficar indo na casa de todo mundo vender pizza. Então, já sei, vou fazer um áudio e vou mandar no grupo da família. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui, um momentinho só. Olá, família, tudo bem? Olha, faço esse contato para oferecer a vocês a oportunidade de comprar uma deliciosa pizza. A venda é para me ajudar com o projeto Em Busca de um Sonho, da minha turma do quinto ano A do colégio. Ele tem o objetivo de arrecadar fundos para minha viagem de formatura no ano que vem. Não podemos ir nesse ano por causa da pandemia. A entrega será em formato de drive-thru, no dia 25 de setembro. Eu buscarei no colégio e entregarei para quem quiser comprar. Quem se interessar pode fazer o pedido enviando uma mensagem para o meu WhatsApp. Vou deixar aqui o número juntamente com o cardápio. Agradeço muito quem puder ajudar. Olha lá, então esse aqui, ele explicou, você viu, Maria, que lindo? Como que era o projeto e por que está fazendo isso. Então, isso vem lá atrás. Então, no quarto ano eles trabalharam, venderam a rifa, aí chegou no quinto ano, meu Deus, agora é a hora, vamos para a nossa formatura. Mas você acha que ficou tudo por isso mesmo? Eles desistiram? Jamais. Ano que vem está aí. E aí eles vão também nesse passeio, são 3 dias maravilhosos. E olha que interessante. Eles são, mais uma vez, os protagonistas da própria história. Porque eles irão trabalhar, economizar, pensar em estratégias de venda. Olha, não deu para fazer o que tinha que ser feito, não deu para trabalhar na festa junina, não deu para trabalhar em alguma festa que ia ter, enfim, mas eles não ficaram parados não, ficaram de braço cruzado não, ó. Correram atrás do prejuízo, estão aí, porque o ano que vem tá aí, e aí, sexto ano, vai para a festa, para o acampamento, junto com o quarto, que é o quinto ano do próximo ano. Gente, olha só que legal. E isso vem, ó, a Valéria veio com uma frase que cabe muito bem nessa situação.
ela coloca assim: aprender a fazer escolhas, né? Você não pode ter tudo, mas precisa fazer escolhas. Aprender a ter sonhos e saber trabalhar para alcançá-los. Isso é fortalecedor. Pensa numa criança de 5º ano que tem a iniciativa de mandar um áudio para a família fazendo a divulgação daquilo que ele está precisando. E não é só ele, é a turma toda. E esse projeto da cantina, o que a gente tem muito a destacar e a valorizar é o fato dessas crianças elas não trabalharem no individual. Elas trabalham por uma questão coletiva, é um interesse coletivo, né? Não é eu que quero ir, somos nós que queremos cuidar de si, do outro, do lugar e do planeta, como a Valéria fala, né? Um esforço em comum. Ô, Maria, E o trabalho do colégio, diz aqui a Nélide, ele reflete em casa e na família. Diga, Gabi, desculpa. esse trabalho do 5º ano, ele é muito interessante, porque como você mesmo diz, é um trabalho em conjunto. Então, é nítido perceber, as crianças do 5º ano, quando chega o dia, eles chegavam, aí eles traziam os pratos, hoje eu vou ficar lá no caixa, hoje eu tenho que ficar no bidu, hoje eu que vou ficar na pizza. Então, eles têm essa organização. Então, eu tive a oportunidade de ficar algumas vezes com eles. É muito gostoso, sabe? Não é algo cansativo. Por quê? Eles estão ali engajados, porque eles querem saber quanto que eles estão ganhando, quanto que falta. E aí eles falam: Gabi, a gente precisa fazer caixa. Eu falei: mas como você faz o caixa? Eu não sei fazer esse caixa, não. E aí eles foram me explicando, então eles sabiam o que estava acontecendo. Então, olha, essa busca desse sonho, né, que vai chegar e todo mundo, assim, tá engajado em perceber o quê? Que está logo ali, que eles vão conseguir. Só que só um não adianta, precisa de todos. Então, como eu já ouvi, né, que só uma estrela, como que é? Eu não lembro. Peraí, a Adriane sempre fala. Uma estrela não brilha sozinha, mas precisa de várias estrelas para ter uma constelação. Então, só uma. Uma estrela no céu é uma estrela no céu. Mas quando todos se unem, é isso que acontece. O brilho é maior, todo mundo é nítido ver, né? Clareia o céu, clareia tudo. Então, esse trabalho, ele não é só do 4º, não é só do 5º. Então, o 5º ano está fazendo isso, o 4º ano também está se engajando, porque veio lá de trás, veio lá do 3º, que trabalhou esse momento, teve do 2º, do 1º, lá do infantil. Então, é algo que está sendo trabalhado. E a criança que veio de outro lugar e nunca ouviu falar em educação para o consumo, ela não fica perdida. Ela sabe o que ela está falando, porque ela começa a participar, ela começa a se envolver, porque é um tema muito tranquilo, é algo gostoso de estar participando, e é juntamente com eles. E é muito importante também dizer o quê? Que isso continua no Fundamental 2. Então, no 6º ano, eles têm o trabalho com brechó. Então, eles trabalham com esse momento do brechó, e assim por diante. Os professores vão mostrando também como que é esses projetos, como que está sendo, e as crianças vão tendo esse entendimento. E é bem mais saboroso. A gente fala que é um conteúdo saboroso, assim. A gente mastiga com calma, com leveza, e passa para outros, né? É isso aí. Aqui o João Pedro está colocando assim, né, que nós estamos empenhados para o passeio de 2021, superando todas as dificuldades da pandemia. É isso mesmo, João Pedro, parabéns, viu? Você e a sua turma que estão não desistiram, simplesmente estão lutando, estão aí com toda a garra. E são descobertas, né, a Adriane está colocando aqui, concretas, desde fazer o troco, a soma, ideia de lucro, no 5º ano, ideia de lucro,
e de também controlar a ansiedade, me esperar por um momento super esperado, bem lembrado, Adriane, porque a expectativa que gera na criança e ela se descobrir com valor, porque consegue alcançar um objetivo como esse tão grande, né, que é poder viajar com o fruto do seu trabalho, realmente ela aprende a lidar melhor com essa ansiedade e constrói uma autoestima positiva. São informações muito, muito importantes. Gente, mas infelizmente, aqui o João Pedro está falando, agradecendo as professoras Cris e Ivana, que estão sempre ao lado das crianças. Realmente, vocês têm razão de estar lembrando elas. Então, em meu nome, em nome da Valéria, aqui, a gente agradece as meninas e a família do Colégio Americana por acreditar nesse sonho e levar adiante e compartilhar com todas as famílias. Infelizmente, o nosso tempo não é muito, ou felizmente, né? Porque assim a gente deixa para uma próxima vez. Eu agradeço as 3 professoras, a Aline, a Daniele e a Gabriela, por estarem disponíveis para compartilhar todas essas vivências, demonstrando o que é esse programa que nos é muito caro, né? E para que as famílias possam conhecer vocês e como que vocês conseguem incorporar isso e trabalhar com as crianças de uma maneira tão significativa. Todos os participantes e convido novamente vocês a clicar no link da bio do colégio para poder se inscrever e escolher a live que vocês gostariam de conhecer. No dia 20, nós teremos outra live com a coordenadora Mari, com a professora Ivana e com a professora Roberta, a respeito do jeito Colégio Americana de ensinar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixe de fazer a sua inscrição e receber o seu certificado. Agradeço imensamente todos, o apoio da Ioná, da Kênia, da Adriane, da Marilane, da Adriane Scarpelin, que estão sempre aí apoiando as ideias e a realização de mais um evento impecável. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, alunos. Tchau, tchau. Boa noite.